Olá, começa agora o Jornal da Câmara. Até setembro deste ano, mais de 19 mil acidentes de trânsito foram registrados em Porto Alegre. Para controlar este índice, a empresa pública de transporte e circulação vai aumentar a fiscalização do excesso de velocidade e de imprudências no trânsito. É sobre essas medidas tomadas pela IPTC que eu converso com o Carlos Pires, que é gerente de fiscalização da IPTC. Carlos, seja bem-vindo. Obrigada pela presença aqui conosco. É uma satisfação. Carlos, a que se deve, então, esse aumento no número de acidentes? O que justificaria isso? Na verdade, a gente vem avaliando há algum tempo a forma com que os motoristas têm andado na cidade, principalmente à noite, e a gente nota que a velocidade aumentou muito, ou seja, com uma velocidade muito alta, o risco de acidente aumenta e, no momento do acidente, consequentemente, a gravidade do acidente é bem maior, causando muitas pessoas feridas, alguns óbitos, e é justamente por isso que a IPTC resolveu intensificar o nosso trabalho de blitz e de fiscalização com radares móveis à noite. Pois é, uma das coisas que chama atenção nesse caso dos acidentes é o número de feridos, né? Feridos graves também. Exatamente, até porque as pessoas saem, ao inverso do dia que as pessoas saem sozinhas, a grande maioria sai sozinha no seu veículo, à noite saem mais pessoas dentro do mesmo veículo. Neste caso do acidente, havendo acidente, são mais pessoas machucadas, né? E é justamente isso que a gente tem que combater e conscientizar as pessoas, os motoristas, que mesmo saindo à noite, eles têm que sim atender a velocidade da via, até porque a gente tem certeza que atendendo a velocidade regulamentada, o número de acidentes vai baixar sensivelmente e, em havendo acidente, a gravidade dele vai ser bem menor, né? É possível dizer uma idade média dessas vítimas de acidentes? Olha, normalmente na faixa de 20 a 30 anos, né, que é a idade... População jovem. Que o jovem sai para a rua à noite, nas quintas à noite, sexta e sábado e domingo à noite, e aí ocorrem esses problemas de velocidade. E no caso do acidente, ele realmente causa muitos danos às pessoas e até mesmo às suas famílias. E falando então dessas medidas para diminuir esses números, uma delas é a colocação de novos pardais na cidade. Isso, exatamente. A IPTC está implantando 22 novos pardais na cidade, justamente para que a gente consiga controlar a velocidade da cidade, e aí, fazendo esse controle da velocidade, a gente tem certeza que esses números que a gente tem até o momento vão baixar sensivelmente. E os pardais vão ser colocados em que pontos? De que maneira vocês analisaram os locais em que eram necessários essas colocações de pardais? Na verdade, existe um estudo técnico que aponta o local para que se use o radar fixo. Então, ele tem que atender uma série de normas legais, ele tem que ser devidamente sinalizado, ele tem que ser divulgado para a população aonde ele está, justamente para que não cause aquela surpresa dizendo que não se sabia que tinha um pardal aqui ou não. Então ele é totalmente sinalizado, ele dá a regulamentação da via, a velocidade máxima dessa via e inclusive com a placa dizendo que aquela via é monitorada por radar. A população vai saber que ali tem um radar, então. Exatamente. Nesses que a gente está implantando agora, neste momento, inclusive a gente inovou, porque antes a gente não usava, mas até mesmo como divulgação, todos eles hoje têm um banner afixados neles, dizendo que a partir de final do mês de novembro eles vão passar a vigorar. Hoje Porto Alegre tem 24 pardais, então vai passar a ter 46. 46, nós passamos para 46 e esses 22 novos, dentro dos estudos que a gente fez, realmente são as avenidas que têm maior índice de acidentes. Quais são essas avenidas principais? Na verdade, sim, hoje eu vou te dar alguns dados. Castelo Branco, Eduardo Prado, Juca Batista,
Protásio Alves, lá no final da Protásio Alves, Bento Gonçalves, são avenidas que a gente sabe que a velocidade é grande. Quando o acidente nesse local acontece, ele causa muitos danos para essas pessoas que estão envolvidas nesse acidente. Inclusive na Castelo Branco foi registrado, acho que no dia 25 de outubro, um carro a 145 km por hora na madrugada, né? Não só na madrugada, né? Não só na madrugada. A gente tem algumas avenidas, tipo Castelo Branco, Ipiranga, Tarso Dutra, que a gente constata algumas velocidades neste nível durante o dia também. Que torna ainda mais grave, né? Porque compromete um número maior de pessoas, sim, provavelmente. Na verdade, né? A gente trabalha para que ninguém se fira no trânsito. Mas imagina um veículo numa velocidade dessa, o risco que ele causa para ele mesmo e para as outras pessoas que estão na avenida, o pedestre, o próprio veículo que está ao lado dele. Quer dizer, então a gente tem que sim preservar a vida dessas pessoas e dar segurança para que eles trafeguem na via sem esse tipo de risco. E com relação à madrugada, Carlos, vai ser posto vocês vão colocar um radar móvel. Sem aviso prévio? Não, nós divulgamos que nós estamos usando eles durante a semana, certo? Uhum. Ao contrário do que a gente faz na divulgação que a gente edita mensalmente, as avenidas em que a gente está usando o radar móvel durante o dia, durante a noite nós divulgamos sim que estamos usando, mas só a gente não passa em qual avenida a gente vai estar. É avisado então que a IPTC vai estar fiscalizando naquela noite, naquela madrugada, exatamente, mas sem precisar em quais vias. Exatamente, porque a gente faz junto com o radar móvel as operações de blitz junto com a Brigada Militar. Na verdade, a ideia maior, além, é óbvio, da fiscalização, é com que os condutores se conscientizem de que devem reduzir a velocidade, porque reduzindo a velocidade eles estão na verdade, se preservando. E é isso que a gente quer, que o condutor entenda que ele está num veículo e o risco de acidente potencial, dentro de uma velocidade muito alta, também é muito grande. E quais são as multas, tanto dos pardais como do radar móvel? Na verdade, ela tem uma classificação 20% acima da velocidade, de 20 a 40, e depois 50% além da velocidade regulamentada. Isso está na legislação, são essas multas que a gente aplica. Segue os valores e os pontos na carteira de acordo com a legislação. Como a legislação estipula como é que se faz a autuação do pardal ou do radar móvel, que é a mesma. E com relação aos novos pardais e ao radar móvel, a partir de que momento as pessoas vão ser autuadas? É a partir do momento que eles estiverem funcionando, já vai haver autuação? Não, os radares, esses 22 radares móveis, ou melhor, desculpe, os pardais que a gente está instalando, nós ainda estamos numa fase de instalá-los. Logo após, já estamos entrando, nós temos que chamar o Inmetro, para o Inmetro fazer a aferição deste equipamento. Depois de aferido, a IPTC recebe os laudos do Inmetro dizendo que esse equipamento está dentro das normas técnicas. Por isso que a gente imagina que no final de novembro, início de dezembro, eles passem realmente a fazer as notificações. E com relação aos corredores de ônibus, também vai aumentar a fiscalização, né? Isso. Na verdade, a gente está construindo, junto com o Sindicato dos Rodoviários, com as empresas da cidade aqui, com os consórcios da nossa cidade, com a Metroplan, que é responsável pelos ônibus da região metropolitana, junto à ATP e à ATM, que são as duas associações dos proprietários desses veículos. Nós constatamos que dentro das estações de corredores de ônibus, a gente tem uma velocidade alta, ou seja, o que eu digo alta? Dentro da estação, a velocidade é
30 km por hora, ou seja, exatamente onde o pedestre para embarcar no ônibus. E a gente tem visto que ainda existe uma velocidade maior do que isso. Então chamamos esses nossos parceiros, criamos uma campanha que nós vamos agora levar aos rodoviários, para que eles entendam que dentro da estação do ônibus, ou seja, aonde está o passageiro, ele tem que entrar numa velocidade reduzida. E existem registros de acidentes, muitos registros de acidentes nos corredores de ônibus? Sim. De janeiro de 2009 até o mês de setembro de 2010, a gente tem 140 acidentes envolvendo ônibus em avenidas que tem corredor de ônibus. É um número que, para nós, é um número muito grande, que a gente tem que sim fazer a redução desse número também. É bem considerável, né? Até porque qualquer tipo de atropelamento já causa um dano grande. Agora imagina com o ônibus, que a massa do veículo é muito maior e normalmente o pedestre, quando é atropelado por um ônibus, os ferimentos são mais realmente graves. Com relação, então, ao respeito à faixa de segurança, que é um dos principais fatores que vocês pretendem fiscalizar e conscientizar a população, esse novo sinal de trânsito adotado aqui em Porto Alegre vingou, está sendo utilizado, está sendo respeitado pelos motoristas? Na verdade, a campanha do novo sinal iniciou há um ano atrás e quando ela foi concebida e pensada, se pensou nela em 3 etapas. A primeira dela foi a divulgação massiva, para que as pessoas entendessem que a cidade tem um novo sinal. Logo após, passada essa primeira fase, se fez a segunda fase da campanha, que é a conscientização, tanto do pedestre quanto do motorista, que o sinal existe e ele tem que ser respeitado. Bom, chegamos no momento da terceira fase da campanha, que é aquela que realmente a campanha vai mostrar por que ela veio. Ou seja, a partir de agora, a partir do dia 16, o pedestre vai usar o novo sinal e o motorista vai ter que respeitar a faixa de segurança, dar a prioridade da travessia para o pedestre, e aí sim, no momento que o veículo para, o pedestre faz essa travessia com segurança, até porque também, logo que a gente iniciou essa campanha, até agora a gente já tem uma redução de 12% no número de acidentes em faixa de segurança. Então agora a gente passa para a terceira fase, que é a fase em que, se o motorista não respeitar o pedestre, ele vai ser autuado. Em que casos o novo sinal de trânsito deve ser usado? Somente em faixa de segurança que não tenha semáforo, certo? São os locais que não existem semáforos. Se existir o semáforo, vale o semáforo. Naquelas faixas que não tem semáforo, vale a mão. Existe a preocupação dos motoristas de que alguém pediu a passagem e o carro vinha na velocidade limite permitida naquela via e não dá tempo de parar. Como funciona nesses casos? Exatamente, preservando a segurança da via. Ou seja, naquele momento em que o pedestre, e a campanha ela é bem didática nesse aspecto, ela diz que o pedestre estende a mão, aguarda o veículo parar, que o veículo pare, e aí ela passa. Não é eu boto a mão e vai passando. Não. E isso o pedestre tem que entender, porque faz parte da campanha. Ele estende a mão, o veículo para e aí ele passa. Alguns casos em que o veículo vem muito próximo à faixa de segurança e o risco dele frear e o outro veículo atrás bater nele, é justamente isso que a gente não trabalha. Ou seja, ele pode, se ele não conseguir parar, porque ele estava muito em cima da faixa ou algo assim, ele pode passar sem problema nenhum, não vai ser notificado. O que a gente quer é que, no momento que o veículo parar, ele pare com segurança, e aí sim, dentro desta segurança, o pedestre vai atravessar a rua e logo adiante volta à normalidade essa via.
Nós falamos até agora na conscientização dos motoristas, né? Mas é muito importante que o pedestre também saiba respeitar a faixa de segurança, né? Com certeza. E eu diria até, a gente tem dito que o pedestre é muito importante nessa campanha e o motorista também. Até porque não é todo pedestre que é motorista, mas todo motorista, em algum momento, ele também é um pedestre. Uhum. Então, neste momento em que ele está conduzindo o seu veículo, ele tem que criar aquela ideia de que, em algum momento, ele também vai ser pedestre e tem que ser respeitado como pedestre. E vocês trabalham muito também na conscientização em escolas, né? Nessa responsabilidade no trânsito. Exatamente. A nossa assessoria de educação de trânsito trabalha o ano inteiro dentro das escolas, conscientizando os alunos, os jovens, os professores. A gente tem um projeto de multiplicador. A nossa assessoria faz os treinamentos aos professores dessas escolas, que acabam sendo nossos multiplicadores em educação de trânsito. E que resultados vocês têm a partir disso? A criança costuma levar para os pais o que aprende na escola? Olha, o que eu diria é o seguinte, e até posso usar o meu caso, eu tenho um neto, ele entra no carro e a primeira coisa que ele faz é botar o cinto. Quando eu estou chegando próximo ao semáforo e ele vê que já está amarelo, ele diz, vai fechar o sinal. Atenção. Entende? E não é só o meu caso. A gente conhece muitos casos em que os próprios filhos, os próprios netos já têm cobrado de seus responsáveis uma atitude na condução do veículo. Tomara que todo esse trabalho de conscientização se reflita num trânsito mais seguro no futuro, né? Exatamente, é nesse foco que a gente trabalha. Tá certo. Muito obrigada, Carlos, pela presença, por todos esses esclarecimentos. Sempre ao dispor. Obrigada. O Jornal da Câmara termina aqui. Obrigada também pela sua atenção. Até o nosso próximo encontro.